O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025, e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio com o Lado B do Rio, de volta, chegando no seu feed. A gente teve aí um pequeno recesso de 2 semanas, o time titular tá de volta para esse episódio 366. Eu que tenho a língua meio presa, para falar 366 é difícil. O time 366, tá né? Pois é, 366 acho que é melhor. O time tá completo aqui com o Daniel Soares, que já deu o tostão da voz dele aí, Fagner Torres Lima também tá comigo no estúdio, e a Luara Ramos via internet. Começa pela Luara Ramos. Luara, boa noite, tá feliz, Luara? Boa noite. Boa noite, cara. Eu tô feliz, sem motivos. Dormiu bem ontem? Dormi, menino, precisa ver, que tranquilidade. Depois de algum tempo, né? Mas tô bem, tô feliz de estar de volta, tava com saudades. Já aproveito para deixar aquele abraço para toda a bancada do Lado B, especialmente para certas torcidas. E é isso, temos muito papo pra hoje aí. Tô animada. É isso. Daniel Soares, não tão feliz, mas boa noite. Então ganhamos o jogo, né? 1x0, né? Mantemos de novo, 100% na Arena MRV. Pô, muito bom, cara. Bom jogo. Que felicidade. Boa noite. Agenda positiva, pensamento positivo é tudo. Aqui a gente Agenda positiva, é Flapraz, aquela lá do B do Rio é Flapraz. Fagner Torres Lima também tá feliz com o seu time, mas o Brasil tá preocupando o Fagner, hein? O Fagner tá preocupado. Boa noite, meu amigo. Boa noite. O Brasil sempre me preocupa, sempre me preocupou. Isso não é nenhuma novidade. É isso. Não sei se a palavra do momento é mais preocupação, não. Acho que eu fico mais, apesar de tudo, surpreso do que preocupado, porque surpreende como as coisas não têm limite, né? Acho que foi Heráclito ou Horácio, não sei, tem uma expressão que fala sobre o limite, né? Que tudo tem limite, mas na verdade eu acho que as coisas no Brasil não tem limite não, cara. A gente está vivendo tempos sem limites como nunca antes na história desse país. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho que isso é mais surpreendente para mim do que preocupante. Antes da gente iniciar o papo da semana, que você já sabe qual é, alguns recados aqui importantes, né? A gente parou aí 2 semaninhas, tiramos aí um recessinho de meio de ano, e eu espero que vocês tenham gostado. A gente subiu 2 episódios do Lado B Revista, foram aqui pro feed do Lado B do Rio de podcast, né? Foram 2 entrevistas bem diferentes e bem interessantes que a gente fez lá pro YouTube do Lado B do Rio, né? E essas 2 entrevistas dão um pouco aí a tônica do que é o programa, né? Se vocês gostaram, acho que vocês podem ir lá no youtube.com/Lado B do Rio. Tem mais 16 episódios para vocês ouvirem, variados estilos e temas e convidados e convidadas. Acho que vocês vão curtir. Podem não necessariamente ficar só assistindo, né? O YouTube também ocupa essa função. Agora você joga lá no YouTube. Quem é assinante do YouTube consegue até fazer outras coisas, né? Com a tela desligada. Se você não é assinante, dá para deixar a tela ligada ali, mesmo no celular ou na TV, fazer outras coisas e ouvir, né? A gente, o visual é muito bonito, o estúdio é muito bonito, mas basicamente não tem mais interações de imagem, não. Então dá para vocês ouvirem também. Então, se vocês gostaram do programa da semana passada e da semana retrasada, vocês vão lá no youtube.com/Lado B do Rio e tem a playlist lá do Lado B Revista, foi bem legal fazer. Caso você tenha pulado no feed, viu lá e falar, não sei se eu quero ouvir não, volta lá, cara, volta, porque assim, primeiro que a gente escolheu foi uma escolha um pouco estratégica, né? Um tema que é meio que um apanhado geral sobre imposto no Brasil, não só sobre imposto de renda, mas principalmente sobre imposto de renda, um tema que está aí quente, né? Porque a gente tem aí o pacote do governo federal. Foi um baita programa, assim, muito esclarecedor, muito didático, como quase todos os revistas foram. E o outro programa, o programa da semana retrasada, foi com o Paulo Júnior, que é um amigo aqui da casa, quem é ouvinte da Central 3 de outros podcasts conhece.
um amigo nosso, pessoal, que a gente conversa sobre bola, futebol, esporte, mas também sobre cultura, um cara do cinema, um cara da literatura, um erudito, né, Paulo Júnior, né? Um intelectual, boêmio, erudito, a quem a gente deixa um abraço, há muito tempo que eu não vejo também. Então, volta lá, porque pelo menos um dos dois você vai gostar, eu acredito que vocês vão gostar dos dois, assim, e aí vocês vão poder conhecer um pouco do Lado B Revista, que no momento está suspenso por tempo indeterminado. A gente está tentando aí novos parceiros, porque, enfim, a grana ficou curta. E falando em grana curta, a gente segue passando a nossa sacolinha. A gente agradece muito a quem chegou. A nossa base de apoiadores aumentou um pouco, aumentou de maneira até considerável, mas a gente ainda está muito abaixo da nossa meta, né? Para que a gente possa arcar com os custos do programa e ter um segundo semestre tranquilo. A gente está passando por uma reestruturação, como a gente já tem falado, revendo contratos, né? A gente espera que em breve aí tenha boas novidades já nesse mês, mas enfim, o nosso orçamento aí segue abaixo do que a gente tem tido e a gente precisa que você, podendo ajudar a gente, ajude lá em apoia.se/Lado B do Rio. E aí tem um plano de R$10, mais simples. Tem o plano de 20, que é o que a gente recomenda, porque você pode vir pro Telegram, né? O nosso grupo, o Conselho Editorial, que pega fogo, né? Essa semana foi bem quente também, com bastante pensatas aí. E tem o plano de R$50, que basicamente, se você tá podendo aí um pouquinho mais, você ajuda um pouquinho mais. Se você não pode ser um apoiador mensal, você pode ajudar a gente fazendo um Pix, né? O valor aí que estiver sobrando aí, no início de mês, de repente sobrando aí, fez as contas e pagou todas as contas, sobrou uma graninha, pode mandar um pix para ladobdorio@yahoo.com. Também vai fortalecer o nosso caixa. Você tem até agora a opção de fazer o pix permanente, fazer repetitivo, né? Todo mês, dia tal, do valor tal. Você não se torna um apoiador, porque você fica fora do nosso banco de dados, mas ajuda a gente tanto quanto. E por falar em apoiador, também é importante aqui, a gente sorteou algumas semanas os brindes da Camisa Crítica e alguns sorteados não responderam. Vou dar os nomes aqui. Se já responderam nesse meio tempo do roteiro e da gravação, desconsiderem, mas se não responderam, por favor. Flávio Pires Vieira, Ana Torres, Simone de Paula Neves, Rafael Herrera, Gilberto Fernando Escortelaro Alves Filho, Patrícia Silva e Matheus Moreira. São os nomes aí dos apoiadores e apoiadoras que precisam aí olhar seus e-mails de cadastro, né? Se está cadastrado no Apoia-se ou na Aurelo, e responder. A gente tem lá um formuláriozinho com os dados para vocês escolherem e receberem seus brindes. Flávio Pires Ferreira, será que é Vieira, será que é parente do Belo? É verdade, Marcelo né? Pires Vieira. E o Gilberto Fernando Escotelaro Alves Filho. Nomaço. Nomaço. Mais um recado importante aí, você que estava com saudade das nossas lives, quinta-feira que vem, dia 14, a partir das 19h30, a gente vai entrar ao vivo para soprar 9 velhinhas, 9 anos de Lado B do Rio. A gente quer que vocês apareçam na nossa live, a pauta vai ser livre, a gente ainda não fechou uma pauta, porque a gente quer que vocês interajam bastante, vocês pautem a gente, vocês perguntem, enfim, comentem bastante. Então compareçam, deixem suas perguntas, comentários. O link vai estar aqui na descrição do episódio e tá lá também. Já tá pronto agora no YouTube do Lado B do Rio, a gente conta com você. E para terminar a série de recados, a We Create Idiomas, da minha comadre Luma Please, do TikTok, está em reta final de matrículas. A We Create é uma nossa parceira já de longa data, e os ouvintes do Lado B que quiserem fazer um curso de inglês e espanhol vão ter desconto na matrícula aí essa semana. Eles estão finalizando aí as matrículas já para começarem as aulas. Então, se você quiser se matricular para melhorar, né, treinar ou mesmo aprender inglês e espanhol, você pode ir lá em wecreateidiomas.com ou no Instagram @WeCreateIdiomas, também vai estar aqui o link na descrição. Um beijo pra Luma, pro Léo e pra Maia, que me receberam muito bem em London. Agora vamos ao que interessa. Cezão, bota o caô da semana aí, porque a coisa tá tensa aqui no Brasil. Domingo, dia 3 de agosto, ato 1. Pela enésima vez aí nos últimos 10 anos, os fascistas, cada vez menos, mas ainda em grande número, vão às ruas pedir anistia a Bolsonaro, salve meu pai,
pedir golpe militar, intervenção... Me ajuda, Trump. Me ajuda, Trump. Prisão de Alexandre de Moraes. Xingar o STF, tudo isso como válvula de escape para espernear e reclamar de suas vidinhas medíocres. Na segunda-feira, dia 4 de agosto, tem o ato 2. O Xandão mandou o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. O ministro alegou aí uma série de descumprimentos das medidas impostas a Jair Bolsonaro com a sua tornozeleirinha eletrônica. Alegações, enfim, muito claras, né? Terça-feira, dia 5 de agosto, o ato 3. Os deputados bolsonaristas fizeram motim, invadiram as mesas da Câmara e sequestraram a casa para impedir a reabertura dos trabalhos e chantagear o presidente Hugo Mota. Cara, que pinta de engomadinho tem o Hugo Já Mota, falamos né? isso, né? Falando. Janotinha. Caralho, aquele gelzinho no cabelo. Puta que pariu. Já demos a ficha aqui também da família. Enfim. Que explica o cara daquela idade, né? Tá na posição que tá. Pois é, mais novo que eu. E os bolsonaristas estão lá chantageando ele pra pautar a anistia a Bolsonaro e aos golpistas de 8 de janeiro e todo o resto lá das demandas fascistas, com direito a deputada nazista lá, Lourinha, colocar o seu filho pequeno de escudo contra investidas da Polícia Legislativa que estava ali tentando limpar a Câmara dos fascistas. Ela admitiu, inclusive, abertamente que estava fazendo isso. Enfim. Quarta-feira, dia 6 de agosto, ato 4, Hugo Mota retoma o controle, disse que negou, não tem acordo para anistia, tem nada. O líder bolsonarista aí do PL, vi agora mais cedo, pediu desculpa, né? Disse que não foi assim, não, pô... Ele cantou vitória ontem, né? Falou que o acordo era pra pautar, anistia, não sei o que lá, e desmentiu tudo isso. Pois é. Enquanto isso, o Senado aprovou a isenção do imposto de renda em 15 minutos. Para até 2 salários mínimos, ainda não é o de 5 mil. Isso. Do tipo, ó, vambora, vamos trabalhar. E Fagner, queria que você começasse, porque você, como eu falei aqui na abertura, a gente tem trocado bastante ideia aí nos últimos dias, nos nossos grupos, pessoalmente e tal, que eu, pelo menos, fiquei ontem abatido por certas coisas que aconteceram em Belo Horizonte também, mas vendo as imagens em Brasília, bateu uma angústia, assim, sincera, porque a impressão que eu tenho, e eu quero que vocês comentem isso, começando pelo Fagner, é que os caras seguem fazendo o que querem, mesmo a gente, digamos assim, tendo ganho a eleição. E me parece que o que sobrou pra gente, a gente enquanto povo que é contra o bolsonarismo, que já é um número bastante grande, né, a ponto de ter ganho a eleição em 2022, me parece que sobrou a gente, Xandão, faça alguma coisa. STF, faça alguma coisa. Sobrou pra gente isso, a gente não consegue mais fazer mais nada. Memes, que a gente faz bem, e deixando tudo na mão, não só do STF como um todo, mas principalmente da primeira turma, né, da turma que tá julgando, e do Alexandre de Moraes. A gente deixa tudo, mais do que na mão do STF, na mão do Alexandre de Moraes, a gente deixa tudo ao sabor do vento. Se amanhã o vento mudar, como aparentemente a gente vai falar, né? Aparentemente já está mudando, há 3, 4 dias atrás, há uma semana atrás, a gente via com muita firmeza os comentários nas colunas dos jornais, nas TVs, os comentários muito firmes, né? Com relação à necessidade de se prender Bolsonaro ainda antes da prisão domiciliar, mas a necessidade de se prender Bolsonaro em função do descumprimento das medidas cautelares que ele, né, descumpriu reiteradamente, e em função dele ter de fato assumido que ele está conspirando contra o país, uma vez que ele, né, da própria boca disse que mandou R$2 milhões para o filho ficar nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, né, junto à extrema-direita nazista dos Estados Unidos, norte-americana. Então, era muito duro, né, os comentários, as colunas nos portais, nas TVs, da necessidade de se frear esse movimento que, como eu chamei no meu texto lá, que eu já falei aqui no nosso último programa antes do recesso, de golpe, né? É um golpe por outros meios, o que vem sendo tentado se fazer no Brasil de um tempo pra cá, de pelo menos 1 mês e meio pra cá, desde que o Donald Trump anunciou as tais tarifas. Mas agora não, agora a gente já vê aí uma certa movimentação nas TVs, nos editoriais, falando sobre uma suposta truculência do ministro Alexandre de Moraes e do sistema judiciário brasileiro em ter colocado Bolsonaro na prisão domiciliar, sendo que Jair Bolsonaro já era para estar preso há muito tempo. Há muito tempo. A prisão preventiva já era para ter sido pedida há muito tempo.
só pra começo de conversa, só pelo fato dele ter dormido na embaixada da Hungria já era motivo pra uma prisão preventiva. Só vou ficar nisso. Esquecido Né? disso. Só vou ficar nisso. Eu nem vou falar da pandemia, nem vou falar do governo, né, corrupto que ele fez. Do ponto de vista legal, já se justifica. Nem vou falar, enfim, de defender torturador no plenário da Câmara, que é tudo que ele fez ao longo dos 40 anos que ele ganhou de dinheiro público sem fazer rigorosamente nada, colocando os filhos para poder enriquecer junto com ele e ter construído o patrimônio nababesco que ele tem hoje, né, de não sei quantas casas compradas com dinheiro vivo. É algo muito normal, né? Todo mundo compra casa com dinheiro vivo no Brasil, é uma coisa realmente trivial, eu diria. Quem nunca comprou uma casa com dinheiro vivo no Brasil? Uma casa não, uma mansão com dinheiro vivo no Brasil. Realmente é muito trivial. Mas eu nem vou chegar nesse ponto, né? Ele já era considerado, né, já estava sendo investigado, não sei exatamente se era réu, mas acho que já era réu, e ele simplesmente achou por bem dormir numa embaixada, assim, do nada. Uma embaixada aliada ideologicamente dele. E aí agora a gente vem vendo aí uma certa leniência de algumas figuras aí do jornalismo brasileiro. Ontem um editorial, não chegou a ser um editorial, mas enfim, um texto que a Renata Lopretti leu no Jornal da Globo me deixou com uma pulga, um elefante atrás da orelha, que ela disse que ela e aí, enfim, quem quiser ver deve estar disponível no Globoplay, não estou inventando não. Ela cita que Lula está provocando Donald Trump em seus discursos, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, muito me preocupa esse mexer de tabuleiro. E aí o que a gente vem falando, né, Caio? A gente vem conversando, você ontem estava chateado lá em função do que aconteceu em Brasília, aquelas cenas bizonhas que a gente assistiu, né? Aquela cambada de oportunistas. Uma parte é oportunista, outra parte é nazista Criminosos, mesmo. Né? Todos no fim são criminosos, mas uma parte é oportunismo político e a outra parte é uma galera que não teria colocação no mercado de trabalho se não fosse deputado federal, tá lá para ganhar dinheiro do povo mesmo e fazer os outros de trouxa. Uma parte é isso, e a outra parte é nazista mesmo. Ali também tem nazistas convictos. Então aquelas cenas ali são realmente lamentáveis. O que eu fico muito chocado, o que me choca de fato, e aí eu falei brevemente na minha abertura, é como não há mais não há limite, não há, é sempre decoro. Parece que todo dia essa galera acorda pensando como vou dobrar a aposta hoje. E aí todo dia dobra a aposta de uma maneira diferente, alarga o limite um pouco mais. E eu acho que as instituições ainda são extremamente brandas, né, no cumprimento do dever, né, com essa galera. Essa galera já era para estar respondendo processo, né? Essa galera está incentivando violência contra juiz, está conspirando contra interesses econômicos do país em favor de uma outra potência, de uma potência estrangeira. Essa galera já era para estar respondendo processo. Eduardo Bolsonaro eu quero frisar, hoje, 7 de agosto de 2025, Eduardo Bolsonaro está na Flórida recebendo dinheiro público. Ele já está recebendo salário de novo. A tal licença que ele tinha já acabou, ou seja, ele é um deputado federal que está morando fora do país, conspirando contra o Brasil, dando entrevistas em grandes portais. Ontem ele deu uma entrevista gigantesca no Globo, onde ele mais uma vez assume que está conspirando contra o Brasil, e este cidadão está fora do Brasil recebendo dinheiro público, do meu imposto, do imposto do Caio, do imposto do Daniel, da Luara, da Giovana e de quem está nos ouvindo. Esse cidadão está lá fora recebendo o nosso dinheiro que a gente luta para poder receber, recebendo do nosso dinheiro para conspirar contra o Brasil, e aí automaticamente conspirando contra o Brasil, ele está conspirando contra as nossas próprias vidas. E aí, obviamente, assusta ver a quantidade de débeis mentais, me desculpem, o ouvido de quem está ouvindo vai achar talvez grosseiro o que eu estou falando, mas eu não encontro palavra melhor aqui no calor do momento. Eu fico realmente chocado com a quantidade de débeis mentais que ainda sustentam
sustentam essa canalice, sustentam essa bizarrice que está acontecendo no Brasil na figura dessa família, uma família que age com modus operandi do que há de mais miliciano que a gente conheceu no Rio de Janeiro. É uma família do modus operandi do sequestrador. Coloca a arma na nossa cabeça e fala que se a gente não fizer o que eles querem, todos nós vamos morrer, e não tem problema, porque se a gente morrer, a vingança deles estará alcançada, cumprida. Então é um modo operandi miliciano, é um modo operandi de sequestrador, como nunca eu vi na história brasileira. Há pouco tempo atrás eu falei no nosso grupo lá, o grupo que a gente tem que só fala merda de futebol, entre outras coisas, mas eu fiz uma pergunta séria lá e algumas pessoas responderam, acho que o CH respondeu e mais um outro, que agora eu não lembro quem. Se alguém tem lembrança de uma família que tenha agido de maneira tão covarde e tão autoritária com o Brasil como a família Bolsonaro agiu. E aí eu pensei, no momento, na vida republicana, eu particularmente não me lembro. Me veio à memória os Orleans e Bragança, afinal de contas eles patrocinaram e viveram aqui no Brasil 388 anos com base na escravidão. Então não dá para dizer que essa família não é extremamente perversa. Mas no período republicano eu desconheço uma família como a família Bolsonaro que tenha tratado o Brasil como refém da maneira como está tratando, né? Brincando com a vida de milhões e milhões de pessoas que não apoiam, mas também que os apoiam, porque, né, entre os apoiadores dessa família há os débeis mentais, há os desavisados que acham que estão lutando a favor do Brasil, na verdade, estão com uma arma contra a própria cabeça e não percebem disso. Muitos deles estão com uma arma contra a própria cabeça e não percebem disso. Então, eu nunca, realmente, se alguém que está ouvindo esse programa, se vocês que estão aqui ao meu lado, conhecem, tem lembrança de uma família que tratou o Brasil dessa maneira, com modus operandi de sequestrador, com modus operandi de miliciano, de dono do país. Eles agem como se eles fossem realmente donos do país. Ou fazem o que eu quero, ou eu coloco fogo em Roma. É assim que eles pensam. É o Nero. São os Neros do Brasil. Se não fizer o que eu quero, coloco fogo em Roma. Eu não conheço, eu desconheço. E isso ainda particularmente me choca muito, assim. Isso é a parte que mais me choca, é a ausência de limite dessa família, a ausência de limite desses seus apoiadores mais radicais, esses que têm a caneta nas mãos, né, os advogados, os deputados, perdão, entre outros, a ausência de limite dessa turma e a frouxidão, até certo ponto, do nosso sistema punitivo, assim, porque esse sistema punitivo que pune preto e pobre na favela, nas ruas, com muito rigor, não tem 1% do rigor para tratar esses verdadeiros vagabundos, porque esses aí, essa galera aí, são os verdadeiros vagabundos que há no Brasil. Essa galera deveria estar sendo tratada da forma como tratam os negros e pobres no Brasil, mas eles não. Eles são brancos, eles têm herança, eles são bem-nascidos, eles têm sobrenome, eles têm influências com o empresariado, têm influência com muita gente. Então, por isso que há essa certa leniência a ponto do Eduardo Bolsonaro fazer o que está fazendo e nada acontecer na velocidade que deveria acontecer, a ponto de Jair Bolsonaro fazer o que fez ao longo de 40 anos, não estou falando só de agora não, ao longo de 40 anos, e só agora ele está usando uma tornozeleira eletrônica e só agora ele está numa prisão domiciliar, não é nem uma prisão de verdade, é uma prisão domiciliar, está no conforto da casa dele que ele pagou provavelmente com dinheiro vivo, né? E com pobre preto não, com pobre preto o rigor é sempre muito mais estreito. Essa galera, eu não sei mais o que ela precisa fazer para de fato ser punida, porque eu não consigo vislumbrar. Se você me perguntar, Fagner, o que você acha que eles têm que fazer para de fato a lei pesar sobre eles como deveria pesar? Eu não sei dizer, eu não consigo, a minha criatividade não consegue alcançar o que falta mais para essa galera apodrecer atrás das grades. Momento Fagner pistola, né? A galera tava com saudade aí, Fagner pistolando.
Luara, queria te chamar pro papo. Uma das coisas que você mais fala aqui, eu gosto de te situar, um dos seus lugares de fala, digamos assim, você é uma filiada do PT, né? Por que eu tô falando isso? Porque dentre as críticas que a gente faz aqui, e você é muito vocal nisso, uma das coisas que a gente tem falado, e eu desabafei no Twitter do Lado B ontem sobre isso, é como a gente tem deixado na mão, a gente enquanto povo, né? Não só enquanto militantes, mas enquanto povo. Porque assim, eu vejo bastante indignação contra o Bolsonaro e contra o bolsonarismo, de pessoas comuns, não só das pessoas, digamos assim, politizadas, né? Tem uma reação, mas a gente parece estar deixando na mão do Xandão, né, que virou essa figura, esse contraponto, que significa dizer que está deixando na mão da STF, que significa dizer que está deixando na mão das instituições. E essa inércia, digamos assim, de mobilizar parte, pelo menos, da população, me deixa um pouco chocado. Eu sei que a gente está muito cansado, que a gente veio de pandemia com o bolsonarismo, né? A gente está cansado desde o golpe, desde as jornadas de junho, na verdade. É muita manipulação, é muita mentira, muita morte que a gente enfrentou. O dinheiro é da extrema-direita, a mídia, quando não é da extrema-direita, ela no mínimo passa pano para a extrema-direita. A polícia é a extrema-direita, então as ruas também são perigosas pra gente. Mas ao mesmo tempo eu fico, cara, a gente vai ficar o quê? A gente tem a razão? Ah, legal, a gente tá certo, aí a lei vai agir, aí o Xandão é um bom ministro e vai cumprir a lei. Ou seja, a gente tem a filosofia, a ética, a moral, e eles lá botando criança pra tumultuar o trabalho legislativo, né? Então, assim, eu acho meio cruel esse enfrentamento. E isso é uma crítica que você faz bastante. Queria que você falasse um pouco desse ponto de vista também. Assim, cara, é isso, a gente vai ficar assistindo eles fazendo o que querem, porque a polícia é deles, o dinheiro é deles, a narrativa é deles, a mídia é deles. Como é que você analisa isso? Caio, eu acho que a gente começa muito bem já questionando, né? Como é que parece que a gente está na mão de ministro do STF. Nós já conversamos aqui, ainda mais, principalmente nos programas especiais com o apoio do Normando, né? Quando a gente fala de poder judiciário especificamente, e nós tivemos algumas discussões sobre isso, como é perigoso. E eu acho, já falei isso em outras oportunidades também, mas eu acho que muita gente vai se arrepender, não só dos memes, mas das fotos tiradas com Alexandre de Moraes em pouquíssimo tempo, né? Não custa lembrar quem indicou, né, que foi Michel Temer, que lá atrás o PT, a esquerda, foi contrária à indicação do Alexandre de Moraes, porque sabia que é um ministro de direita, que volta pautas de direita e que é aliado principalmente da centro-direita, vamos chamar de centro-direita, sim, vamos colocar os termos, né? Os bolsonaristas que sabem usar garfo e faca. É dessa gente que Alexandre de Moraes é aliado. Neste momento estratégico, ele pode ser sim um aliado estratégico, mas você não precisa ficar tirando foto com o cara. Sabe por quê? Porque isso vai custar caro ali na frente quando esse centrão, que se diz centrão e que é tão extremista quanto os bolsonaristas, e tá esperando o seu momento, né? Tá esperando que Lula não possa mais ser candidato, que a esquerda não tenha a renovação dos seus quadros e estrangula quadros de esquerda, né? Eles agem para isso. Então eu vejo com muita preocupação essa coisa de como se fosse um grande herói, né? Entendo os memes, acho, né? Curto, rio, claro, mas eu não faço isso publicamente, sacou? E eu acho que é importante que a gente se posicione nos espaços, no espaço público, na esfera pública, de uma forma contrária, assim, ao que representa o Alexandre de Moraes, essa estrutura judiciária. Já falei isso aqui outras vezes e não acho que isso é utópico. E muito mais, acho que a gente, na verdade, precisa cada vez mais caminhar em direção ao que se diz, né, que é utópico, sem devanear muito, mas para poder também dobrar a nossa aposta, porque eu acho que a gente perde justamente em não fazer, porque o pessoal fica assim, não pode fazer como os bolsonaristas. Não, eles estão certos. Bolsonaro, na verdade, ele só tem uma saída agora, que é o conflito. E ele tá apostando todas as fichas nisso. O bolsonarismo aposta nisso. Então, assim, me parece que falta, sabe, uma condução populista, de fato. É um medo do populismo que eu não entendo. Eu li recentemente um livro que, na verdade, ele é bem mais... tem mais de 2018, eu acho, que é da Chantal Mouffe,
que chama Por um Populismo de Esquerda. E aí você fala assim, pô, isso aqui já tá, né, batido, tá, mas parece que a esquerda não se ligou, né? Ela chama de o momento pós-democracia, que é, né, pós-democracia, assim, a crise do neoliberalismo, né? Então os partidos já não representam os interesses das pessoas, esse momento populista. A direita percebe isso e joga o nós contra eles, mesmo que eles sejam eles mesmos, sabe? E usa de signos, usa muito bem do simbólico para isso. E a esquerda fica ali com um papel terrível, né, que nunca coube a nós, o papel terrível de defender a ordem. Quando, na verdade, o que a gente devia era ir pro pau. Quando a gente nega o conflito, o que nós estamos dizendo? Que a forma como tá tudo bom. E não tá. Tem gente sendo assassinada por ser preto e pobre, como o Fagner lembrou. Tem gente morrendo na fila do SUS, ainda tem. Aí a gente fica, não, viva o SUS. Claro, viva o SUS, mas a gente quer mais investimento no SUS. A gente não quer arcabouço fiscal. Sacou? Então, quando fica nessa defesa de algo que já é ruim, as pessoas percebem e falam, pô, não, isso não me mobiliza, né? Isso, na verdade, me imobiliza. Você não vislumbra né, essa utopia que eu tô falando o tempo todo. Então, quando se fala, né, quando a autora, né, a Chantal Mouffe, ela fala do populismo, é uma estratégia populista como luta política, como discurso. É como colocar quem são... Por exemplo, eu já vou passar até para nossa próxima pauta, mas só para poder linkar com o que eu tô dizendo. Não me parece, por exemplo, que esse discurso de, olha, eles não querem trabalhar, aí estão travando a pauta que vai melhorar o seu salário, a isenção no imposto de renda, isso me parece que mobiliza muito menos do que desmascarar, né? Eu acho que o discurso um pouco é esse também, que esses parlamentares que estão obstruindo ali não estão fazendo isso por lealdade ao Bolsonaro. Estão fazendo isso porque ano que vem, que tem eleição, esses caras, se não tiverem, né, o Bolsonaro, eles terão muito menos força, porque as pessoas, o bolsonarismo perde força nas ruas, o bolsonarismo, mesmo, né, que tenha lá as manifestações, perdeu força, sim, e perde força também, né, como discurso para as urnas, né? Então essa galera que se elegeu full nazi ali, tiarinha, arma, Deus, Pátria e Família, bandeira do Brasil, as pessoas perceberam que, olha, isso aqui... Então, quer dizer, o Brasil andou sem isso, o Brasil não acabou de novo com o governo Lula. Olha, tem como aqui... Os próprios empresários também percebendo, né? Tem como ganhar aqui, não sei o quê, se Lula também negocia, gente... Essa galera percebeu que o bolsonarismo pode não ser a melhor estratégia. Quem percebeu muito isso e ganhou muito nas eleições municipais foi o centrão, né? A centro-direita, centro-extremo-direita. E vai trabalhar com isso, assim como tem trabalhado no Congresso para poder ser o tal fiel da balança, que é pouquíssimo fiel ao governo. Então, assim, algumas estratégias, inclusive de articulação do governo, eu acho que passam por colher quem é que é fiel de verdade e começar a enxugar ali sabe, ministérios, cargos, falar, ó, quem tá com a gente, quem não tá, pula fora. Saca? Claro que você vai fazer isso com muito cuidado, né? Porque realmente a esquerda tem menos parlamentares, né? O cenário, então, é quase cenário de terra arrasada. Pro ano que vem a gente vai penar, porque sabe que a extrema-direita tá mirando no Senado. Mas eu acho que é pouco por aí, saca? É dobrar a aposta também. Então, assim, quais que são as estratégias possíveis? Quando a gente trata esses caras como lunáticos, eu acho que é um problema, porque não há patologia envolvida, há interesses envolvidos. A gente precisa desmistificar isso, sabe? Desnudar isso. Quais são os interesses? O interesse dessa gente que só sabe fazer baderna, só sabe fazer o conflito ali, o bolsonarismo que precisa do conflito, é se reeleger. Então mostra, uma pessoa que coloca o próprio filho, a própria filha em risco, ela tá fazendo isso por um discurso político. Mostra que essa pessoa, ela não tem lealdade envolvida, não tem valor, não tem ideologia envolvida nisso. Não é bonito, porque eles flertam muito com o simbólico. Então, eu acho que a gente que renegou muitos dos símbolos, né, da esquerda não soube como retomar. E é preciso que a gente retome as nossas bandeiras, os nossos símbolos, o que nos mobiliza. E aí, quando se trata de uma estratégia populista de esquerda, né, como a autora que eu citei aqui fala, a gente está falando de valores como igualdade e soberania popular. Né? Então, a gente já falou muito de soberania ultimamente, mas as pessoas às vezes não pensam e não entendem o que é soberania nacional, o que é o Brasil ter controle sobre suas próprias riquezas, né? O que é desenvolver a indústria nacional. Mas soberania popular é um negócio que a gente não pode arredar o pé, porque ela é fundamental para que a gente organize a nossa gente, para a organização popular.
E a organização popular é a única materialidade possível. Né? Porque as pessoas ficam assim, não, porque ninguém quer mais saber de bolsonarismo e lulismo e não sei o quê, a pauta do IR mobiliza, porque é isso, a pauta da escala 6x1. Mas, se você pegar simbolicamente o que os bolsonaristas estão fazendo, de obstrução e tal, é uma coisa que interessa às pessoas que estão, assim, cansadas e querem implodir aquela discussão ali, que você vê que não dá em nada. Sabe? Que é um jogando pro outro e discursinho aqui, vídeo pro YouTube, vídeo pra Instagram, pra redes sociais. E aí, quando você vê o conflito, as pessoas de fato se interessam. E quem tá promovendo o conflito ganha protagonismo. Saca? Então, acho que entender os símbolos tomar também, né? Retomar alguns símbolos nossos para essa defesa da soberania popular é muito mais interessante do que ficar nessa de queremos trabalhar. Querer trabalhar nas condições de um congresso como aquele também é problemático. Saber que é possível obstruir discussões. Eu tô falando aqui, eu sei que isso é polêmico, mas assim, pra gente entender que são estratégias possíveis. E eles pensaram, né, e tem feito. Sabemos também que os pesos são outros, que se for um deputado, né, como já tivemos, deputados de esquerda que tentaram fazer alguma coisa parecida foram ameaçados de cassação e tudo mais, mas por que esses caras não são? Por que eles continuam sendo intocáveis? Eles continuam organizados, né, continuam mobilizando suas bases e radicalizando suas bases. Eu acho que é preciso radicalizar a esquerda também. Com toda a estratégia possível e tal, mas acho que a gente precisa jogar mais xadrez, saca? E por isso que lá do início eu já falei a coisa do Alexandre de Moraes. Vai ter muita gente batendo cabeça nas próximas movimentações, nos próximos anos, quando a centro-extrema-direita, o extremo-centro, começar a colocar as manguinhas de fora e tiver o seu, né, esperou esse time e tiver ali como colocar mesmo, e aí não vai ter pra ninguém, porque se a gente o tempo todo se movimentou ao centro para dizer que o certo é o centro, as pessoas acham que o centro é o grande equilíbrio da parada, vamos ficar 200 anos na mão de Kassab e companhia. E as nossas instituições são tão frágeis que a Zambelli não foi caçada ainda. E a Zambelli, eu lembro que na época, uma das coisas que se falavam, porque o caso da Zambelli foi um crime muito filmado, né? O Eduardo Bolsonaro, o que falta pra não, mas a Zambelli... O que falta pra ele ser processado? Falta ter maioria no Congresso pra isso. Das últimas 3, 4 semanas pra cá, a rigor, o que falta pra esse cidadão ser processado? Eu quero retomar o caso da Zambelli só porque é o seguinte, Fagner, só pra situar na linha do tempo, porque eu lembro bem, a minha memória é muito boa, tá falhando um pouco depois da Covid e Amsterdã, mas mas a minha memória é muito boa, eu lembro muito bem de alguns detalhes. A Zambelli, ela era considerada o famoso boi de piranha, né? Porque o que se fala, porque o caso da Zambelli foi muito simbólico, né? Foi filmado, ela apontou a arma para uma pessoa, um homem negro, nosso camarada. Ela não foi presa por causa disso. Não foi presa, aconteceu nada por causa disso. Mas já se falava, com tudo que envolve ela. Que ela seria a primeira a rodar. Que ela ia ser. Qual era o acordo? Olha só. Algum bolsonarista vai ter que rodar, porque senão os caras vão tumultuar aqui. E o Centrão, à época já do Lira, teria falado, né, o burburinho que veio na mídia hegemônica, era que assim, vamos deixar a Zambelli rodar pra servir de, não vamos tumultuar não, tal. E a Zambelli tá aí, já foi presa, já fugiu, já foi presa, já voltou, e agora, parece que agora o processo caçar. Ou seja, a gente não consegue caçar a Zambelli, cara. O Eduardo Bolsonaro é um príncipe, pô. O Eduardo Bolsonaro, o dia que chegar no Eduardo Bolsonaro, Fagner, e é uma coisa que a gente defende, né, prende ali, pega ali, eu sempre falo, né, pega um índex ali, uma lista de 60 caras desses aí, e algumas mulheres, e prende todo mundo e a gente vê que se não vai melhorar. O dia que chegar no Eduardo Bolsonaro, significa que chegou muito perto do Jair, né, que vai primeiro pelo visto. Então assim, eu nem falo do Zambelli, cara, que pô, o Bolsonaro odeia, que os bolsonaristas se brigam com ela lá, ou seja, nem não consegue pensar um deles lá, pra falar assim, porra, pensa um deles lá, entendeu? Pô, o Glauber tá se fudendo aqui respondendo, pô, bota a Zambelli pra se fuder então, pra dizer que tá igual. Nem isso a gente conseguiu negociar. Aí retoma o que a Luara fala e o que a gente tem falado aqui, da negociação, da conciliação, tal, que a gente fala já há 500 anos.
Né? Eu realmente acho que a conciliação às vezes é sobrevivência, mas se você tá conciliando com gente que não tá te dando em nada, e eu fico chocado, cara, nem a Zambelli a gente conseguiu. Ou seja, a fragilidade das instituições tão claras, né? A gente não consegue, por exemplo, pautar positivamente o governo, cara. O governo federal vinha numa pegada, inclusive, da tal comunicação, né? Irmão, a comunicação do governo tá boa. Melhorou muito. A comunicação do governo está boa. Melhorou muito. A gente vinha numa pauta positiva. A forma como o governo tá tratando a questão do tarifaço é perfeita. Perfeita. A gente veio numa pauta... Cara, a gente veio na pauta positiva antes do tarifaço. Em cima do Congresso a gente veio já na pauta positiva. O 6x1 começou a andar. A gente veio no momento que o IOF foi o marco. O IOF foi o marco. O governo federal esses dias listou, sei lá o que, estatísticas do IBGE, estatística do Banco Central. A gente não consegue pautar isso, porque esses filhos da puta estão tumultuando o negócio a tal maneira que a gente vai ter que defender não só o STF, que a gente tem feito, como o Congresso. É isso aí. Ou seja, olha como é que os caras viraram o jogo. A gente, há 2 semanas atrás, há 1 mês atrás, a gente tava falando que o Congresso era o inimigo do povo. Ontem a gente tava falando assim, deixem o Congresso trabalhar. É isso aí. É isso aí. Então, assim, e eu entendo isso. A gente vai, como você falou, né, Fagner, na sua abertura, né, a maré, né? A gente tem que ter jogo de cintura. É óbvio que a gente que é homem preto do subúrbio, né, Fagner? Só chegou vivo aos 40 anos por causa disso. A gente tem que ter jogo de cintura em tudo. Não que quem morreu antes não tenha tido, não é isso? Não é isso. Mas é um fato. Pra gente, a gente tem que ter jogo de cintura. Vivo, empregado, casado, etc. Isso aí. E na política institucional mais ainda, né? Imagina. Então, assim, a esquerda tem que ter, né? Mas, assim, o que me choca um pouco é essa falta de mobilização. Porque é isso, assim, a gente não consegue mais ter uma pauta, a gente consegue... O 6x1 já foi, coitado. 6x1 acabou. Irmão, se você falar de 6x1 hoje, como é que você fala 6x1? E é a pauta que a gente fala que é urgente há muito tempo. Então, né? Então, assim, a gente tem sido atropelado porque os caras estão controlando a narrativa. Seguem controlando. A comunicação do governo está boa. A esquerda está com boas pautas. Está comunicando mesmo. Não só o governo, a esquerda, como todos os partidos, os militantes, os influenciadores. A gente dentro do possível das big techs, a gente teve aí o Jones Manuel agora derrubado, né? No Instagram. Porque é isso, né? Ele derrubou não é só no Instagram, não. Acho que no X também. Não, foi na Meta. Na Meta. Foi na Meta? Foi na Meta, que é Instagram, e aí não sei se o Zap deles tá funcionando. O Zap tá, porque não é a mesma coisa. Então, assim, derrubaram, né? E vão alegar o quê? Vão alegar nada. Derrubaram. A lei liberdade, pô. Liberdade. Não, não cumpriu as normas, não estava usando de acordo com as normas. É liberdade. É liberdade. Então, mas dentro disso aí, o Jones é um grande exemplo de que dá pra usar, enfim, de alguma forma a gente. Então a gente tá fazendo tudo que a gente tá dizendo pra fazer. O lado B1, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que comunicar. Tem que comprar a pauta do trabalhador. E aí os caras chegam, tumultuam a filha da puta, daquela nazista do Arquinho, bota a porra de uma criança, da filha dela. De 4 meses. E a fala, estou botando. Fala. Há um mês atrás. Há um mês atrás ela tava falando do Hamas. Isso! Há um mês atrás o Hamas colocava crianças como escudo. Aí ela 100 pode. mil crianças palestinas que morreram é porque o Hamas botava ela como escudo. Mas ela pode botar o filho dela como escudo. Pra polícia legislativa não invadir tirar que bando de vagabundo que tava ali. Aquilo ali não existe. Com todo respeito ao professor Luiz Antônio Simas, que é padrinho desse lado B e que gosta do termo vagabundo, mas eu não encontro termo melhor pra definir. É um bando de vagabundo que tá ali com milhares e milhares e milhares de reais atrás deles. Porque é isso, enquanto já Eduardo Bolsonaro tá na Flórida conspirando contra o Brasil, aqui no Brasil tem não sei quantos assessores dele recebendo não sei quantos R$1.000, muitos centenas de R$1.000 por mês para poder seguir na agenda de destruição do Brasil. Dinheiro, repito, que sai do meu bolso, que sai do bolso do eleitorado paulista, que o elegeu e não o elegeu também, aquele que votou e não votou nele, mas essa é a realidade. E aí, essa turma, a gente é obrigado a conviver com eles dominando a narrativa, como você já falou, e destruindo
a nossa qualidade de vida, destruindo a nossa saúde mental. Porque, sinceramente, cara, vou fazer um desabafo rapidinho aqui. Eu não aguento mais ouvir esse sobrenome. O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu nunca mais ouvi esse sobrenome, que eu nunca mais precisar falar o nome, esse sobrenome. Esquece. Eu não aguento mais, essas pessoas me adoecem. Essas pessoas adoecem o país, cara. As pessoas estão adoecidas, não é só quem apoia esse animal, essa família de vagabundo que está adoecida, não, porque não consegue ver, boa parte deles não consegue ver o quão maléfico é estar do lado dessa gente. Mas adoece gente que não tem nada a ver, como eu. Não sou político, sou só um jornalista, trabalhador, ganho meu dinheiro fazendo meu trabalho, ali de segunda a sexta-feira, né? De 9 às 8, de 9 às 6. Estou adoecido de ouvir o nome dessa canalha toda. Não aguento mais. Não é no obituário, né? Se fosse não no obituário. aguento mais. Se fosse no obituário, teria festa. Eu não tive coragem, pra você ter, eu não tive coragem de comemorar a prisão desse cara. Eu tomei um vinho, quando ele foi preso, quando foi declarada a prisão domiciliar, eu não tive força pra celebrar o quanto deveria. Deveria, porque no dia seguinte o negócio já virou. Deveria ser o meu dia sem limite. Deveria ser a segunda-feira da declaração da prisão desse animal. E eu não consegui. Porque eu não aguento mais. O feliz pra mim vai ser o dia que ele não entrar mais, que ele não desaparecer do noticiário. Não vai acontecer mais. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no Armazém do MST, na Lapa, e na Livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Claro. Queria retomar essa coisa que o Caio falou sobre a pauta, né, a agenda positiva aí do governo, e que eu acho que a gente acaba perdendo por essa falta de norte mesmo que eu falei, falta de símbolos fortes e valores fortes, alinhamento mesmo da nossa turma. Por que eu falo isso, sim? Porque a gente teve aí uma coisa que foi... Isso eu ouvi muita gente compartilhando, mas eu achei o tom... Por mais que eu entenda, viu, gente? Mas eu achei o tom um pouco equivocado. Então, o Brasil saiu do mapa da fome de novo. E não por coincidência, mas, né, em governo petista. E aí, o pessoal falando, Lula é o cara e tal. Eu quero trazer aqui uma reflexão que eu acho muito pertinente da Adelaide Ivanova, que é uma poeta que eu já citei aqui, né, quando eu recomendei o último livro dela, O Asma. E que ela fez uma reflexão que eu acho que é fundamental, que é assim, eu também admiro o Lula, mas ele não tirou o Brasil do mapa da fome sozinho. Só é possível que o Brasil saia do mapa da fome porque existe uma grande articulação de ativistas da agroecologia, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, de gente que produz alimento de verdade, que não é o agronegócio, e que a gente precisa pautar essa separação para disputar esse valor, esse populismo de esquerda que eu estava falando aqui, também é sobre isso, porque as pessoas tratam, quando a gente fala de populismo, principalmente a imprensa hegemônica, né, aquela coisa, um personalismo, né, um nacionalismo. A direita trata assim também com, né, xenofobia e define muito bem seus inimigos ali. Mas quando eu falo, né, e retomo essa coisa de um populismo de esquerda como a Chantal Mouffe traz, é também de ser diferente deste populismo de direita que é muito personalista. Então, não é uma questão de superar o lulismo, superar o Lula, como alguns quinta coluna também colocam. Não é isso. É de, caramba, não se faz política sozinho. Então, precisa de mobilização, precisa de organização popular. Volta a frisar isso e fica assim, gente, será que eu só tenho isso para falar? Será que papagaio aprende a falar organização popular e pode se tornar painelista do lado B? Mas não tem outra saída pra gente. Quando eu falei dessa é a única maternidade, porque é a única coisa que realmente a gente tem. A nossa gente.
Não é aquele discurso de nós por nós, que o pessoal na pandemia e ali também nas enchentes do Rio Grande do Sul a gente viu uma galera que coincidentemente acaba sempre à direita falando, né, negando a política. Não, isso é a política na sua essência. A organização da nossa gente é a política na essência. A gente vai falar de correlação de força, como é que a gente muda? Com a organização popular. E a própria disputa moral, né, Luara? Não é só disputa política, não. Porque quando a gente vê a mobilização desses caras, e domingo eles já começaram a mobilização, e até o Fagner perguntou num outro grupo que a gente tem, foi grande ou foi pequeno? Cara, a USP botou lá 36 mil. Quem já botou 1 milhão, 2 milhões? 36 mil é pouco, mas assim, são 36 mil. Que a gente... Não sei quando a gente botou a última vez. Provavelmente na eleição do Lula. Né? Pra comemorar. Então, assim, até pra essa disputa de moral e psicológica, que assim, eu falo pelas pessoas comuns. Eu tenho pessoas comuns que não ouvem nem o lado B, não acompanham política, que odeiam o Bolsonaro. Vocês têm, todo mundo tem, porque eles conseguiram, né, esse contraponto. Ninguém fica... não existe ninguém... à vontade com o Bolsonaro, ou é contra ou é a favor, basicamente. O Brasil ficou isso. E essas pessoas comuns às vezes se sentem isoladas, sozinhas. E o lado B, inclusive, faz esse papel, porque aí o tio, a tia, a mãe, o pai, o irmão são bolsonaristas ou são alienados, e o cara fala assim, mas não é possível, pô. O cara vê lá a Paulista, passa por Copacabana, vê lá meia dúzia de velho brocha com a porra da bandeira dos Estados Unidos e de Israel, e fala assim, cara, não é possível, cara, eu tô ficando maluco. Os caras perderam a eleição, o governo é o Lula, e os caras estão aqui. Então até, não só... pra organização política, digamos assim, né, Lu? Pra moral mesmo. A gente fala, cara, não, peraí, não. A gente botou gente na rua lá, sei lá. E aí, qual bandeira, né? A gente tem milhares de bandeiras pra defender agora. E como você falou, acho que a gente tem que priorizar. Mas eu acho que é importante também, Lu. Pela figura, pela coisa da imagem. Completa aí que eu te cortei. Não, completou perfeitamente, é isso mesmo, assim, você fala de moral, é isso, de coerência do discurso. Então, assim, por que esse pessoal mantém sua base mobilizada o tempo inteiro? A nossa se dispersa, porque fica, não, mas aqui e tal... Deixa o governo trabalhar. É mais difícil pra gente também, porque nós somos muito mais críticos, sim, claro, mas falta falta coerência, falta coesão também, sabe? Falta um alinhamento possível ali a nossa agenda é qual, sabe? Aí essa coisa de o tempo todo ter que ficar reagindo cansa, desmobiliza também. A gente não dá pra, né, eu me sinto assim como o Fagner falou, eu não aguento mais, sabe? Você vai em qualquer reunião de família, entre amigos, ter que falar sobre Bolsonaro, eu não aguento mais. Então trabalhar, acho que isso pode ser trabalhar para que essa gente seja extirpada da política. Isso é um ponto, sabe? Como é que a gente faz pra isso? Como é que cria estratégias pra isso? Seja cassação, seja desmoralização, não sei, saca? Se eu vou pra unir em torno do ódio ao Bolsonaro, também eu topo. Mas desde que tenha um alinhamento, saca? Porque não existe, Lu, né, Lu? Porque não existe, na real, não existe democracia com essa gente, cara. Não existe. Democracia não existe com essa gente. Assim, nem essa democracia fajuta burguesa aí. Essa galera é aquilo que o Itzvan Todorov diz no livro dele, são os inimigos próximos da democracia. É a galera que se infiltra num regime que se pretende democrático para destruir a democracia. E que faz disso um negócio. Não existe democracia. Isso precisa ser desnudado. É um negócio. Exatamente. Não existe democracia com bolsonarismo. Me desculpa. Defesa da democracia não é defesa que eu, Fagner Torres Lima, coloco o meu corpo à disposição. Não é. Se você disser que é para colocar o corpo à disposição para lutar pelo fim do bolsonarismo, tamo dentro. Porque, para mim, não existe democracia com bolsonarismo. Não existe democracia com trumpismo. Não existe democracia com mileizismo. Essa galera não é democrática. Essa galera se aproveita do regime que se pretende ser democrático para ter benefício pessoal dela. É isso que Bolsonaro fez a vida inteira. Ou não foi isso que ele fez? Foi vereador, foi deputado durante 40 anos, nunca propôs absolutamente nada de relevante para o país, colocou mulher, os 3, 4 filhos, não botou a quinta porque talvez não vá dar tempo.
quer botar a outra mulher agora para poder ganhar dinheiro público sem fazer rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Nunca foi um ator político relevante, nem como militar. Esse cidadão não era benquisto nem no Exército. Nem no Exército. Que é a instituição que todo mundo sabe o que é e que a gente já meteu o pau aqui várias vezes. Até o Exército rejeitava essa figura. Agora se aproveitou, nos últimos anos se aproveitou porque quis voltar ao poder e voltou através da figura carismática dele. Mas nem o Exército tolerou Jair Bolsonaro. A gente tem o áudio lá do outro ditador filha da puta lá, do Geisel, que falava que era um mau militar. Bolsonaro é um mau militar. Nem para ser militar essa desgraça servia. Então, assim, não existe democracia com essa figura. Não existe democracia com o que essa figura pensa. Esse cidadão, há 12 anos atrás, estava numa sessão no plenário defendendo o torturador na televisão para milhões de pessoas assistirem. Esse cidadão que agora fala em direitos humanos, porque está preso domiciliarmente, né, segurou uma camisa escrito direitos humanos, esterco da vagabundagem. Mudou? Como diria José Serra? Agora mudou? Agora virou defensor dos direitos humanos? Quem procura osso é cachorro. Esse cidadão, na ocasião como é que é o nome, meu Deus? Da Comissão da Verdade. Na ocasião da Comissão da Verdade, na frente do gabinete deles de deputado federal, tinha uma placa com um cachorro com osso na boca dizendo que quem procura osso é cachorro. Que os familiares das pessoas desaparecidas da ditadura eram cachorro, porque estavam procurando o osso das pessoas que desapareceram naquele período. Esse cidadão, enquanto esse cidadão, o que ele representa, o que o sistema político dele representa, os familiares, os amigos, essa turma que estava lá ontem, não é nem obstruindo, porque obstruir votação faz parte do jogo democrático. Estava lá impedindo o funcionamento da Câmara. Essa turma, enquanto essa turma... Estavam fechando o Congresso, que é uma coisa que eles gostam. Isso, eles fecharam o Congresso. Enquanto essa turma existir, me desculpem, não existe democracia. Enquanto essa turma existir politicamente, não existe democracia. É falácia. É besteira. Nosso combate tem que ser pela dissolução desse pensamento bolsonarista. Esse pensamento tem que ser extirpado da política brasileira. Essa galera não pode ter direito a se candidatar. Essa galera não pode ter voto. Não pode ter voto. Não existe diferença entre bolsonarismo e Marcola, por exemplo. Não tem diferença. É tudo nocivo. Extremamente nocivo à democracia. Não existe democracia com essas figuras. Democracia pressupõe diálogo. Democracia pressupõe diversidade. Política pressupõe diálogo. Essa galera não é política. Na política você tem que dialogar com quem não concorda com você. Você tem que chegar em denominador comum. Mesmo que você perca hoje, você pode ganhar amanhã. Essa galera não funciona dessa maneira. Então, assim, já falei pra cacete. É isso, acho que, o programa, a gente tá 3 semanas sem fazer programa, tem muita coisa represada, com muita coisa acontecendo. E é isso, eu me sinto adoecido, cara. Eu me sinto adoecido. Adoecido de ver a falta de limite que há. Para encerrar minha fala agora nisso aqui, por incrível que pareça, o pouco que eu tenho consumido do noticiário político, hoje, paz, meus senhores, se dá no programa do Reinaldo Azevedo. Eu tenho ouvido o Reinaldo Azevedo. Terra plana capota. Porque o Reinaldo Azevedo tem todo o histórico pregresso dele lá que a gente sabe, né? Mas o arco tá sustentando o arco. Não, mas ele ele me dá, de certa maneira, a dose de otimismo que eu preciso para não enlouquecer. Porque ele é otimista. Ele acha que toda essa turma vai ser responsabilizada, ele acha que no fim o republicanismo vai vencer, a democracia vai vencer. Eu acho que ele tava errado quando eu atacava eu acho que esse otimismo
Eu acho que esse otimismo... É um institucionalista liberal, né? Então, eu acho que esse otimismo, ele, de certa maneira, ele é um pouco utópico, porque eu acho que, assim, você tem que ser muito privilegiado para poder confiar nesse regime democrático que ele confia tanto. Eu acho que ele confia muito porque ele é muito privilegiado, né? Mas ajuda a gente que pega o metrô agora, sai daqui pra pegar o metrô pra andar, sei lá, 30 quilômetros pra poder chegar em casa vivo pra trabalhar no dia seguinte e tendo que lidar com o noticiário bolsonarista, ajuda a gente a ficar vivo. Esse otimismo ajuda a gente a ficar vivo, ajuda a ter um pouquinho de esperança. Eu acho que a gente tem vários movimentos aqui, né, que é... os caras lá ocupando, né, também estavam invadindo, né? Ocupando o caralho, invadiram, sitiaram e sequestraram. E sequestraram, né, o espaço do Congresso. Primeiro que joga pra base deles, porque a base deles quer ver o circo pegar fogo. Eles foram eleitos com um discurso de destruição, então eles jamais vão propor nada, jamais vão construir nada. O negócio deles é destruir, é fazer barulho, é causar tumulto. Então ali eles estão fazendo videozinho para as suas claques, que é isso, é o cara ressentido, que ele quer que tudo se exploda mesmo, porque tem que botar fogo no Congresso, tem que acabar a política. Então é a agenda da destruição, que não é só do Bolsonaro, é da extrema-direita de forma geral no mundo. Tá aí o Trump, né, e Milei na Argentina e diversos outros casos. Mas a gente tem um movimento mais profundo, né, que a partir do tarifaço do Trump, a gente comentou aqui que a grande mídia estava surpreendentemente em ordem unida, né, contra a interferência de uma potência estrangeira, não sei o que, ela fizeram o seu discurso, e o discurso mainstream já na grande mídia hoje é que o Lula tem que telefonar, o Lula não faz nada, o Lula, ao falar de BRICS, o Lula provocou o Trump, né, está pondo em risco a economia brasileira por causa de ideologia e tal. E quando a gente vê, né, o Canadá está enfrentando o tarifaço depois de ter feito um acordo com o Trump, a União Europeia fez um acordo péssimo e ainda vai se ferrar mais, a Índia, né, que é um parceiro de BRICS do Brasil, tá tendo conversas mais aprofundadas para absorver parte dos mercadorias do Brasil, porém a gente não pode perder de vista que o governo da Índia hoje é um governo nacionalista que flerta com a extrema-direita mundial. Só não dá para ter esse nome exato porque a política na Índia anda por outros, tem suas peculiaridades e tal, mas o Modi é um nacionalista, o partido do Modi, né, ele tem sua liderança carismática, mas ele tá apoiado num movimento muito mais profundo na Índia, é um partido nacionalista hindu, que prega a superioridade, a primazia, né, dos hindus dentro da Índia, inclusive mudando livro de história, é nesse nível a parada. E com muitas escaramuças de fronteira com a China, que também é um parceiro de BRICS, nessas contradições internas. Então o Modi, historicamente, é próximo do Trump, né? Fez visita, afagou, tiraram foto juntos, e a Índia tá levando 50% de tarifa também. Foi anunciado essa semana. Então, por incrível que pareça, o Fagner falou do Reinaldo Azevedo, tava olhando aqui enquanto o programa tá rolando, no G1, que mudou a pauta, né? O G1 tá nessa, todo corte do G1, eu não tenho assistido o Globo News, mas todos os cortes que aparecem pra mim nas redes sociais é de especialistas, né, da FGV, da PUC, sei lá quem mais, de entidade empresarial, não, porque o presidente Lula precisa ligar, precisa botar o país na frente da ideologia, lá. E o Guga Chakra fez o comentário, é irrelevante o Lula ligar ou não. Porque o Trump não é confiável. Eu que sou bloqueado. Vai acabar sendo demitido. Né? Eu que sou bloqueado pelo Guga Chakra nas redes sociais, estou concordando com ele, Guga. Concordo com você, companheiro. Concordo com você. É que é irrelevante que o trato pessoal com o Trump não vai fazer nenhuma diferença, porque ele é completamente instável, não confiável. Essa questão das tarifas passa por uma outra situação. Ele só colocou o Bolsonaro aí porque aproveitou o movimento, né, para causar um tumulto na economia brasileira e tentar influir nas eleições do ano que vem, porque, é claro, é sempre melhor ter um capacho no lugar, e o Bolsonaro para o Trump é um capacho. Nada mais do que isso. Diferente do Modi, né, que tem um movimento, embora ideologicamente próximo, né, um movimento enraizado nacionalmente, com outra parada. O Bolsonaro é um capacho. Faria igual um cachorrinho, abando o rabo. Mas não é falei só por isso que o Trump fez isso, não. Exatamente, não. Tô falando, ele aproveitou o ensejo geopolítico de... Mas tem uma diferença vou passar para a Luara. Tem uma diferença
do que o Trump, do que está acontecendo no Brasil e o que aconteceria em qualquer lugar do mundo. Aqui, o Trump encontrou um capacho com uma base eleitoral Não, é claro. gigantesca. Sim, a opinião pública Gigantesca. apoiando. Que Diminuindo, apoia, mas ainda majoritariamente apoiando. Que apoia. As pessoas estão indo à rua. Cara, os livros de história daqui a 100 anos, se existir humanidade, Se existe história e livro. vão ter muita dificuldade de explicar que um presidente dos Estados Unidos tarifou o Brasil e 50%, que isso prejudicou o país economicamente, que isso provavelmente vai fazer algumas empresas quebrarem, vai, né, fazer gente perder o emprego e, ao mesmo tempo, essas pessoas, muitas dessas mesmas pessoas que vão perder o emprego, que tiveram, né, empresa quebrada, etc e tal, estavam nas ruas segurando a bandeira do país desse presidente. Vai ter muita dificuldade de explicar, mas é o que está acontecendo. Só que ele encontrou brasileirinhos patriotas. Pelo menos um terço. Brasileirinhos patriotas que são contra o Brasil. Só que. Não, então, encontrou um capachinho, mas o capachinho que tem um apoio, né? Não no movimento de 50 anos, mas que tem um apoio popular e por isso ele vai tentar influir na eleição. E tem teorias, né, dizendo que esse movimento da mídia, além dos seus interesses habituais, passa, sim, por medo de seus donos da mídia, todos com seus apartamentos em Miami, né? Com medo de retaliações dos Estados Unidos, tipo acho que o Moraes e outros ministros do STF receberam, para eventuais conglomerados de mídia que tenham uma leitura da embaixada americana que estejam apoiando esse movimento do ministro Alexandre de Moraes. Lu, você quer complementar, né? Sim, sim. Quando o Fagner dizia, né, sobre todo o mal que a família Bolsonaro e o bolsonarismo, né, que é todo mundo que veio, né, na onda do Bolsonaro, se elegeu com essa coisa, toda essa fala do Fagner, né, eu fiz aquela intervenção ali, eles tornam a política um negócio. Então me parece que um insight muito óbvio, assim, é que a gente precisa estrangular a ideia de que a política é um negócio. E eu vou usar, semanticamente é isso mesmo, é estrangulamento financeiro, sabe? Você impedir que sejam feitos negócios a partir da política. Pegar mesmo, assim, as contas dessa galera e colocar e ficar ali fungando no cangote, colocar o COAF fungando no cangote dessa gente, para que deixe de ser. Então, pautas também como essa, né, que o Congresso aprovou recentemente, de aumento, né, a Câmara aprovou, de aumento de parlamentares e tal, são negócios que a gente tem que pegar, escancarar e falar, não, o que a gente quer é tornar a política mais barata, né, não mais barata para ser comprada mais barata, não, mas de atividade política, sabe, porque manter deputado com não sei quantos assessores e fazendo sei lá o quê, quando a gente tem, né, tantos deputados assim de direito, é até preocupante, sabendo o que mais que essa galera faz. Eu acho que isso é uma pauta popular, sabe? Eu acho que as pessoas estão cansadas de ver, inclusive o cinismo do senhor Hugo Mota, que disse que não ia retomar os trabalhos, né, como os bolsonaristas queriam até antes, né, quando as primeiras medidas cautelares contra o Bolsonaro começaram a valer ali, eles queriam retomar o trabalho no parlamento. E o Hugo Mota falou assim, não, mas não vamos voltar porque precisa passar por algumas coisas, tá readequando gabinetes, trocando carpete. Ora, você acha que a população brasileira está preocupada com o carpete da Câmara, do Congresso? Sabe? Olha o nível de desconexão com a realidade de um povo que, se saiu do mapa da fome, ainda tem que pegar transporte público sucateado, ainda tem serviços públicos sucateados. Então, assim, essas pautas me parecem muito populares para que a gente realmente mobilize a nossa gente. Olha, a gente não quer mais parlamentar, a gente não quer gente aprovando, igual aqui na Câmara de Vitória, que os caras aprovaram mais um ticket de refeição, que é um escárnio pensar que os caras já ganham quase 20 mil e ainda aprovam um ticket de refeição, ticket vale alimentação de 1.500, R$1.000 a mais do que o que um professor ganha. Um professor que realmente precisa, né, se deslocar, às vezes entre uma escola e outra, precisa comer e não ganha isso. Esse tipo de coisa, sabe? E não parece... Aí, quando a gente trata disso, a grande mídia, né, os isentões, os de extremo centro, chamam de populismo. Já que vão chamar de populismo mesmo, vamos ser populista de esquerda, pô. Vamos falar de igualdade, vamos falar de soberania e organização popular, vamos falar de soberania nacional, sim, mas... Por que a gente precisa de soberania nacional para atender às necessidades da nossa gente? Entendeu? Porque aí, quando houver tarifaços como esse do Trump, você consegue dialogar com as pessoas de, olha, por que a gente não vai conversar com um lunático como esse?
saca? Porque as pessoas realmente compram esse discurso de ai, nossa, o Lula teve que ir pra lá falar que não, eu vou ligar pro Trump pra saber o que ele pensa sobre as questões climáticas. A gente já sabe, Lula, o que ele pensa. Ele não assina acordo ele é um negacionista climático. A gente já sabe. Não precisa ficar fazendo esse mise-en-scène, saca? É cansativo porque a gente sabe que precisa, entre aspas, fazer, que não vai resolver, que parte da grande mídia espera, porque é porta-voz dos donos do dinheiro. Mas quando é que a gente vai se tornar, de fato, protagonista da política? Se a gente precisa falar de soberania popular, é por isso. Tornarmos protagonistas da política. Senão fica aquela coisa, revista Casa, que eu já falei. Não, porque você viu que fulano de tal disse. Ah, você viu que não sei o que lá, e o corte e tal, e já ninguém mais sabe o que é realidade, porque a IA tomou conta, e os vídeos de inteligência artificial estão de lá a cá enganando todo mundo. E virou isso, sabe? Virou uma maluquice, eu não aguento mais. Sabe, eu quero... Numa reunião de família, falar de fofoca de família. Eu não quero mais falar de fofoca de família Bolsonaro. Sabe? O que a Michelle falou, o que ela deixou de falar. Eu quero que essa pilantra seja esquecida. Seja que ela não consiga dar nenhuma outra declaração, que ela não consiga andar na rua, ainda mais subir em carro de som. É isso que eu quero. Saca? Então, assim, como é que a gente faz? Por onde que a gente faz? O que eles conseguiram fazer, a única coisa que eles sabem fazer é isso, né? O bolsonarismo sabe fazer o bolsonarismo. Então, singular isso como atividade política, sabe? Como atividade, como negócio deles. É que eles não consigam mais fazer negócio. Não consigam... o que eles estão fazendo com o Alexandre de Moraes, inclusive, devia falar, caramba, tá aí, ó, uma coisa que a gente podia... Essa galera do 8 de janeiro tem que dificultar a vida desse povo, pra eles saberem que tem consequências os atos. Então é como se você estivesse reeducando aquela criança ali que o tempo todo tá passando. Você fala uma vez e finge que não ouviu e te desafia. Você vai pegar e vai colocar, olha, linkar exatamente o ato com a consequência. Não é uma coisa assim, do abstrato, de não, eu vou fazer cursinho de democracia. Você acha que esses caras vão fazer um curso de democracia e aprender o que é democracia? Eles têm que aprender democracia na marra. Democracia na marra você aprende com os seus atos têm consequências. E aí, eu não tô falando exatamente de prisão também, não. Já falei aqui algumas vezes, né? E eu me considero uma abolicionista. Mas abolicionismo penal não é abolir todo tipo de pena. Eu realmente acho que as pessoas, a maior parte das pessoas, não deveria estar presa no Brasil, assim. Eu acho que não é só que prende-se muito, acho que prende-se mal, né? E a gente sabe quem é que continua preso, quem é que fica preso. Agora, pensar as penas que dificultem, que não favoreçam que essas pessoas continuem reincidindo em crimes. Eu acho que isso é o básico, quando nós vamos falar de penal, assim. As pessoas não podem continuar cometendo crimes. Então, que idosinha lá, idosa, Alexandre de Moraes decretou que ela voltasse para a prisão. Porque, reincidentemente, a pessoa desafiou a justiça. A gente pode discutir que termos, dessas leis, se são justas ou se são injustas, mas pensar penas que dialoguem diretamente, como consequências de atos, sejam antidemocráticos, seja da negação da política mesmo, e até de financiamento dessa política, porque também é um debate que eu acho que é muito popular e a gente faz um pouco e mal, de pensar como é que a gente vai financiar a nossa democracia. Então vamos ficar só financiando partido, e aí tem uns partidos que se unem como uns Podemos da vida, uns PL da vida, e estão ganhando milhões do nosso dinheiro, milhões de dinheiro do contribuinte, para fazer o quê? Para fazer o que estão fazendo de obstrução lá na Câmara? Ou a gente vai realmente pensar formas de baratear, como eu disse, a atividade política, de forma que as pessoas não tornem a política um negócio? Eu acho que isso assim, na minha visão, é uma bandeira, eu pelo menos, acho que é bem popular, deveria ser, para fortalecimento da democracia, porque enquanto a política for negócio, tem quem compra e tem quem venda. Só pra gente encerrar o programa agora, deixar aí uma pensata rápida, se vocês quiserem complementar rapidamente também, que é a mudança de posicionamento que já está acontecendo, na Globo News, A Globo News aí dispensou 3 comentaristas, A Catanhede, o Mauro Paulino. Verdade. A Catanhede foi dispensada e aí fizeram um acordo pra ela sair por cima. E a Daniela Lima e o Mauro Paulino, vocês sabem aqui, eu não, ao contrário do Fagner que assiste mais, eu vejo pouco, eu vejo muito pouco, mas vejo. Questão de não ver, vejo os cortes de vez em quando, mas é interessante porque chegou até a gente, isso já foi dado também aí por quem cobre a imprensa, o jornalismo de TV, que
a Globo News tem uma pesquisa, encomendou uma pesquisa, inclusive acho que pra Quest, Fascinante. Jornalismo com base em pesquisa de opinião é fascinante. e que a Globo News foi lida como um canal mais à esquerda e que o público seria um público de direita, né? O que também, assim... a Globo News tem 30 anos, né? 20, acho que fez 30 agora. A Globo News descobriu agora que o público dela é de direita. Realmente. Precisava Precisa de de uma pesquisa pra isso. A Quest... Nossa, a Quest teve Ganhou o dinheiro mais fácil da vida dela. Enfim, e aí... Deixa eu perguntar pro meu gato quem é o Quem público assiste Mafalda, quem é o público da Globo Ela News? vai dar É pra de direita. direita ou de esquerda? Ela vai botar a cabeça pra direita, É um com público certeza. branco, 50 a mais, classe média alta. Grandes Não, o cidades. bom é que o Fagner quase comete um ato falho aí de Bolsonews, né? É, Bolsonews, Pois é. Não E deixa de ser. vai ser, né? Se hoje não é tanto, embora tenha lá os passadores de pano, né? Figuras como o Demétrio, o vendedor de órgãos, Joel, e entre outros. Esses não são demitidos, né? Não. Esses ficam lá. É a renovação, né? O Demétrio é provavelmente o cara mais odiado do canal, porque ele já brigou com todo mundo ao vivo lá, mas ele segue firme. Porque é um imbecil. E aí, então, assim, é um posicionamento. A Daniela Lima, que desde a CNN faz um contraponto muito forte ao bolsonarismo, verdade seja dita, enfim, não tenho nenhum apreço quanto a essa profissional, mas é fato. Ela se posiciona muito mais contra o bolsonarismo, muito mais incisiva do que 99% dos comentaristas dos canais de hard news. Já na E CNN. o Mauro Paulino também. O Mauro Mauro também. não lembro de ter visto. E a própria Eliane Cantanhede já vinha mudando também um pouco o discurso dela, depois de 30 anos também. Depois que faltou luz no apartamento E ela dela, não ela desligou, mudou. juntou. Ela não desligou o disjuntor, ela mudou de. Ela veio, fez críticas a Israel, né? Demorou 30 anos. Fez o básico Fez também. o básico, mas não, mas O que isso todo talvez, mundo deveria fazer. eu acho que talvez tenha sido suficiente pra ela, né, botar. E então, assim, a Globo já tá preparando, né? E quando a gente sabe que a Globo não faz sozinha, a Folha já tinha dado essa guinada à direita, como se fosse possível, mas é sempre possível chegar mais à Sempre direita. possível. Sempre possível. O Estadão até manteve o mesmo lugar, o que já é um lucro, só também na direita, na extrema-direita. Então, assim, e por que eu tô falando isso, né? A gente repercute muito, eles têm informações, né? Enfim, a gente sabe o viés, e a gente é nosso inimigo de classe, mas a gente repercute muito o que se faz, e é pra gente ficar de olho, né? Porque a Globo News, que muitas vezes tem lá seus totens mais democráticos, né? Como a Flávia, o Guedes. Que né? duvido que falem tudo que pensa lá. Não falam, né? A gente Duvido. sabe que não fala. Eu não sei porque eu não conheço eles, mas eu duvido. Não, a Flávia com certeza, Eu porque ela aposto. tem um podcast dela com a filha que ela fala outras coisas. Mas eles estão lá, né, pra cumprir esse papel mesmo de serem do campo democrático e tal, e fazer esse papel bem. Eu acho que eles vão ficar, porque é isso, precisa ter ali um mínimo de contraponto. Mas vamos observar, né? Dizem aí que tem colunistas claramente alinhadas à direita, que podem chegar, enfim. Então a Globo News, quem diria, quem diria vai pra direita, né? Nossa, novidade. Um amigo meu falou assim, a Globo News... Amigo meu falou, a Globo News tá pensando em 2030. Eu falei, duvido. Não, eles não Tá pensando em Se 2026, eles puderem amigo. tumultuar 2026, eles vão tumultuar. A família Marinho sempre foi imediatista. A melhor qualidade deles é ser imediatista. Tudo que eles quiserem, eles conseguiram no dia seguinte. Então eles vão tentar tumultuar 2026, principalmente considerando que é isso, assim, o Lula nunca ganhou fácil, e não vai ser dessa vez que vai ganhar fácil, né? Só o Pablo Martins acha que 2026 tá resolvido. Doente. Só o Pablo Martins. Inclusive é uma fonte muito boa. já te deu Confiável. A muito- fonte, um analista político tremendo. E uma fonte já te deu vários Break news vários lidos break aqui. news horríveis. Um abraço pro Pablo Bisonho. Só pra gente... Era isso que eu queria encerrar. Agora, para o pós-encerramento, Fagner, o Guga Chakra te bloqueou. Todos os Eu intelectuais... chamei ele de cãozinho do imperialismo. Isso tem uns 5 porque anos todos já. os intelectuais palmeirenses te bloqueiam. Eu achei que tinha um padrão Não, aí, né? não. Paulo Nicoleles. Júnior. Não, mas esse é o nosso amigo. O Nicoleles me bloqueou, mas o Nicoleles tá errado. O Nicoleles tá O errado. Paulo Júnior te bloqueou porque você tem estado pouco ativo no Twitter. Ainda mais sobre O futebol. Guga Chakra, eu chamei ele de cãozinho do imperialismo há uns Pô, ele 5 anos te bloqueou só atrás. por isso? Por um determinado motivo. O Nicoleles não. O Nicoleles me bloqueou porque ele foi torcedor lunático, coisa que eu não sou. É isso, ele foi torcedor lunático.
Tá bom. Guga Chakra até aí, se posicionando. Falando em Guga Chakra, aliás, eu queria falar... Tem 10 anos isso, né? Que foi aquela semifinal Fluminense-Palmeiras da Copa do Brasil. 2015. É... Sou bloqueado pelo Nicoleles muito antes dele ser o cara, né, que foi da pandemia e tal. Mas ele já era famoso. Já né? era Já tinha o exoesqueleto, já e tal, enfim. Ele bloqueou, 10 anos. Falando em Guga Chakra, dar aqui um recado final sobre o Suleiman Al-Obeid, né? Que foi um dos jogadores mais importantes da história da seleção de futebol da Palestina. E nessa semana, né? Ontem, na verdade, foi anunciada o assassinato dele após ser atingido por ataques de Israel enquanto esperava por ajuda humanitária em Gaza. Mataram o Ronaldinho Gaúcho da Palestina, tipo isso, né? Normal, tudo normal. A gente acorda amanhã, toma um café, liga o computador e Israel segue assassinando palestinos, crianças, jovens, mulheres e extinguindo um país, uma nação, um povo. Isso se chama genocídio. Genocídio. Segundo a Federação Palestina, o número de futebolistas mortos pelos ataques em Gaza chegou a 321 desde outubro de 2023. Apenas futebolistas e gente, né, do futebol, profissionais do futebol em geral, né? O nosso posicionamento quanto ao genocídio palestino é muito claro, a gente vem reforçando aqui. A gente já tratou do tema várias vezes, a gente sempre que possível, a gente tenta lembrar disso, porque é isso, né? A pauta nos atropela. Mas alguns casos chamam muito atenção, né? E esse talvez seja o dessa semana agora, né? Para lembrar que quando a gente fala de Trump e de Bolsonaro, a gente está falando, por exemplo, de Israel, de Netanyahu, né? Do Estado sionista, que faz questão de deixar claro que a guerra deles, né? O objetivo final deles é a extinção de um povo, que é o povo palestino, e a gente não pode... A nossa luta aqui, ao final... A gente tem nosso quintal para tomar conta, e é importante que a gente tome conta do nosso quintal, porque se a gente não arruma o nosso quintal, a gente não consegue ir para a rua. Mas, ao final das contas, tudo que a gente está falando aqui se aplica de alguma forma ao que acontece na Palestina, né? E por vários motivos, a gente precisa lembrar disso, porque não dá nem para dizer que passou do ponto, né? Passou do ponto já tem... 70 anos. Não, nessa atual cenário, né, passou do ponto tem 2 anos, né? Nesse atual cenário, já passou do ponto, né? Desde que 7 décadas. Inventaram um país que não existe. Então, enfim, para lembrar disso, porque eu acho que é fundamental, é uma posição que a gente faz questão de travar aqui e é algo que a gente não tem negociação pra gente, né? A gente tá ao lado do povo palestino, mandar um abraço pro Marcos Feres aí, que agora viralizou recentemente, agora, com um texto sobre um convite que fizeram para ele fazer um debate com um porta-voz do Exército de Israel, esse famosinho aí brasileiro, né? Ou tem nacionalidade brasileira, sei lá, fala português e tal, tá sempre aí. E ele fez um textão aqui, não li tudo, mas basicamente ele falou: vocês chamariam um Hitler e um líder judeu para debater? O Goebbels e um líder judeu para debater? Então eu não vou debater com esse cidadão, fez muito bem. O nosso Marcos Feres é um grande cara aí nas redes da FEPAL Brasil. Encerrando mais um programa, Luara Ramos, acho que hoje a gente foi uma catarse aqui, né? A gente tava precisando falar, tudo isso engasgado aí nas últimas semanas. Isso porque tava de recesso, né? Imagina se, né, não tivesse fazendo um programa porque tava trabalhando. Tava supostamente vivendo a vida, curtindo a vida. Chegou aqui hoje na quinta-feira e, enfim, dessa maneira. Na semana que teve a prisão domiciliar decretada do Bolsonaro. Pois e até queria falar sobre isso antes de dar o tchau pra Luara. Eu registrei isso até nas redes do lado B. Eu acho que a gente tem que comemorar sempre que o Bolsonaro esteja triste, puto, agoniado, preocupado, né? Embora eu ache que no dia seguinte, que foi aconteceu, né? As coisas podem se tornar até estratégicos para ele, né? Acho que a prisão dele, e eu espero que ele vá preso, né? Porque eu não sou um abolicionista, me desculpem quem principalmente com fascista não existe, né? Esse nem a gente. Nem a gente. Mas espero que ele vá preso, que a gente precisa ter as imagens, e depois ele provavelmente vai para casa. Eu acho que a gente tem que comemorar sempre. Se ele tropeçou, ele bateu com o dedo mindinho na mesa, ele tá com o peido segurado, ele
sei lá, tá puto porque o time dele, um dos 200 times dele, perdeu. Qualquer motivo que esse cara esteja perdendo 1 minuto do sono dele, ou da alimentação dele, ou, enfim, a gente precisa comemorar, porque o Jair Bolsonaro, embora a gente esteja aqui falando sobre todo o movimento fascista, capitaneado pelo capitalismo, a figura do Jair Bolsonaro, como o mundo já mostrou já há séculos, há milênios, é uma liderança. E é uma liderança, a pior liderança que esteve no Brasil nas últimas décadas, pelo menos. Então, a gente tem que comemorar. É um sujeito que fez o que nem a ditadura militar teve coragem de fazer publicamente. Nem a ditadura militar teve coragem de fazer o que Jair Bolsonaro fez publicamente algumas vezes. Exatamente. Uma delas é exaltar a ditadura, por exemplo. Exaltar a ditadura, exaltar a tortura. Enfim... Entre outras coisas. Falar mal de minorias. Imitar pessoas, né, em UTI morrendo asfixiada. A ditadura também teve uma epidemia durante sua existência, a gente teve epidemia de meningite, e não houve um ditador que tenha ido pra frente das câmeras imitar alguém morrendo com sintomas de meningite como esse cidadão fez com relação à Então Covid. A gente precisa sim comemorar. Eu tomei meu vinho, toma sua cerveja, fuma seu charuto, bundaço, topless, pirocóptero, faça o que vocês quiserem fazer, e no dia seguinte a gente faz a análise, se preocupa, se vai ser bom, se vai ser ruim, o que vai vir, o que vai ser pior, mas a gente tem que, cada sofrimento dele, cada possibilidade de sofrimento, agonia, tristeza, raiva dele, a gente precisa comemorar. Laura Ramos, obrigado, até semana que vem, boa noite. Valeu, Caio, Fagner, valeu, Daniel, todo mundo que ficou com a gente até agora. Falei muito hoje, como o Fagner disse, né? A gente estava um tempinho aí sem gravar e eu tava com saudades. Mas aproveitar esse último bloco aí que você fez sobre o Observatório da Imprensa, né, Caio, que a gente sempre gosta de fazer, para lembrar todo mundo que apostando no conflito também, né, a imprensa hegemônica brasileira sempre teve lado, sempre foi porta-voz dos donos do dinheiro, como eu já disse aqui, e que são negócios, não esqueçamos disso. Assim como tem gente que fez a política um negócio, tem gente que fez do debate que deveria ser saudável na esfera pública um negócio. Então essa gente tem interesse. Assim como nós aqui também temos interesse, mas nós temos decência de dizer quais são os nossos interesses. Então, para poder falar e começar, né, já que eu falei bastante de organização popular, apoiar canais como lá do B do Rio, nesse caso aqui não falo como corporativismo, mas é também parte da nossa organização de acesso aos dados, de construção de discurso alinhado à esquerda, porque nós não temos medo de dizer. Eles não podem dizer com todas as letras aos patrões que servem, mas nós podemos dizer que o nosso patrão é o povo, que somos nós mesmos, que não queremos patrões, sacou? Então, também aproveito para me solidarizar ao Marcos Feres pela coragem de expor esse doisladismo cínico da imprensa burguesa, porque tornou o conflito, né, esse negócio, e colocar como contraponto que inteligência ilimitada é essa que limita a política, quando coloca como um ator político gente envolvida, gente que é porta-voz de genocídio, um genocídio documentado, né? Os tais sionistas de esquerda sumiram todos, né? Todos eles que diziam, ora, veja bem, direito de defesa, sumiram todos. A gente está vendo um genocídio que é documentado e se cala muitas vezes. Então, já dissemos aqui também hoje, e vou lembrar que acho que foi nossa camarada Karen Paiva que postou esses dias, o único partido que nazista tem que ter é o crânio. A inteligência é limitada mesmo. O nome do programa é Inteligência Limitada. Inteligência Limitada, que é piada pronta. Daniel, boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Graças a Deus eu não sei nem o nome direito. Pois é. Fagner Torres Lima, boa noite. Boa noite, é isso. Semana que vem tem mais. Eu espero que seja um noticiário menos desgastante pra gente poder lidar aqui de maneira menos doentia. Mais saudável eu já não acredito. Menos doentia já estamos no lucro. Falta um ano pra campanha eleitoral começar, gente. Nossa. A partir de agora é isso aí. Tem coisa do Rio de Janeiro que eu queria falar também, mas deixa para as próximas semanas que a gente vai ter bastante tempo. A gente tá encerrando por aqui. Semana que vem é ao vivo, tá, galera? Você já pegou sua caneta emagrecedora hoje? Pois é, tá a distribuição aí de Ozempic. Enfim.
Ai, não dá nem pra falar mal, que daqui a um ano a gente vai estar... Deixa eu parar. A gente encerra por aqui. Semana que vem estaremos ao vivo no YouTube, quinta-feira, dia 14, a partir das 7h30 da noite, 19h30. Então no youtube.com/ladobê do Rio. A gente espera vocês. Venham, por favor, interajam, deixem um like, comentem, perguntem, deixem pautas. Pra gente vai ser muito importante que vocês pautem a gente. A gente quer fazer... A live é um momento que a gente consegue fazer uma interação que, infelizmente, o programa gravado não tem. Então, a gente precisa que vocês troquem com a gente também. Deixem seus feedbacks também, o que vocês estão achando do programa. A gente vai apostar mais nesses tipos de debates, de resumos semanais, assim, porque acho que a gente teve um retorno positivo, né, dessa nosso encontrinho aqui. Você tá baseando o jornalismo em pesquisa? Tô. O nosso é pesquisa, inclusive. E a gente, então, quer apostar mais nisso. Óbvio que terão entrevistados. Em breve a gente espera estar com bastante gente legal, mas a gente vai apostar bastante nesses debates, tá? Então, venham semana que vem, quinta-feira, dia 14, 7h30, no YouTube do Lado B. Forte amplexo e até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.